Olá, tudo bem? Eu hoje neste vídeo resolvi retomar o tema a respeito do movimento que está a surgir no Brasil de apelo ao regresso da monarquia. Para dizer o seguinte: é normal que da parte das pessoas, de modo geral, elas falem sobre a monarquia, acreditem na monarquia como uma provável solução para uma moralização da política no Brasil, porque, como eu costumo dizer, as pessoas têm sempre opinião sobre alguma coisa, mesmo quando não sabem minimamente do que é que estão a falar. Agora, quando eu vejo jornalistas e jornalistas da área política fazendo declarações, como, por exemplo, eu ouvi recentemente num programa da Jovem Pan, a propósito de uma questão colocada por um ouvinte, em que o Carlos Andreasa mostrou-se simpático à ideia e achou que seria uma experiência que provavelmente poderia trazer alguma moralização à política brasileira, o regresso da monarquia, revela um despreparo de alguém que deveria, no mínimo, para ser um comentarista de política, deveria, no mínimo, conhecer os vários sistemas políticos. E como eu disse no vídeo anterior, portanto neste vídeo não vou perder muito tempo, não existe sequer propriamente um sistema monárquico moderno, porque para existir um sistema monárquico seria necessário que ao rei fosse atribuído algum tipo de poder. Ora, a partir do momento que o rei não tem nenhum poder, a monarquia não é propriamente um sistema político. O que existe na realidade são sistemas parlamentaristas em que existe uma figura, a figura do rei, meramente simbólica, porque quem governa é o primeiro-ministro, quem legisla é a Assembleia e, portanto, não existe nenhum papel para o rei. No caso do Brasil, há algumas pessoas que dizem que, no Brasil seria diferente porque o rei teria um papel de uma magistratura, digamos assim, de influência. Primeiro, isto entra logo em contradição com a forma com que eles defendem o regresso da monarquia, porque eles usam como exemplo as monarquias europeias como exemplo de uma relação de causa e efeito em relação ao IDH, porque como os países com melhor IDH, entre os que estão em primeiro lugar, a maioria são monarquias, e são monarquias europeias, e isso mostra que existe aqui alguma demagogia, pelo menos, de, por um lado, usar as monarquias europeias, que, como eu disse, na prática não existe, o que existe são sistemas parlamentaristas, ponto, e depois dizerem, bom, mas no Brasil seria diferente porque o rei teria um poder, embora um poder entre aspas, de exercer a tal magistratura de influência. E eu quero lembrar às pessoas que magistratura de influência não é nenhum poder, porque basicamente o que é? É o rei tentar influenciar o governo, sendo que o governo não tem nenhuma obrigação de seguir essas orientações. E a prova que isto não funciona é que em Portugal o sistema é parlamentarista, existe um Presidente da República cujo poder é exatamente esse, é um poder de uma magistratura de influência. E o que acontece é que ele não influencia absolutamente nada, porque nenhum governo mudou até hoje a sua política baseada na influência de Presidentes da República. Portanto, acreditar que essa magistratura de influência de facto influencia os caminhos do governo é um erro, porque não influencia, porque o governo tem o seu programa, foi eleito para cumprir o seu programa e não o programa do Presidente da República. No entanto, no caso de Portugal, eu até acho que o Presidente da República deveria ter muito mais poderes, até porque ele tem uma legitimidade muito maior do que a do Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro não é eleito diretamente, muitas das vezes o Primeiro-Ministro até nem tem a maioria, por exemplo, no caso de Portugal, neste momento em que o Primeiro-Ministro é de um partido que ficou em segundo lugar nas eleições, embora tenha a maioria, o grupo que se criou seja a maioria na Assembleia, tem essa legitimidade, mas em termos de legitimidade do voto, o Presidente da República tem muito maior. E, no entanto, não tem poder absolutamente nenhum. Portanto, em relação a isto, mostra muita ignorância um jornalista que fala sobre
a monarquia enquanto um potencial de trazer uma melhoria na política, trazer uma moralização política, quando na realidade não tem esse poder. Portanto, achar que no caso do Brasil fazer isto iria mudar alguma coisa, fica claro aqui que não muda. Então, qual seria para mim o modelo político ideal? Primeiro vamos entender em que é que consiste, de uma forma simples, o modelo presidencialista e o modelo parlamentarista. Basicamente, no modelo presidencialista é aquele que existe no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países. No modelo parlamentarista, o que acontece é que na maior parte dos países o voto não é direto em nenhum candidato, não se vota diretamente nos deputados da Assembleia. O que acontece é que os líderes de cada partido constroem listas e as pessoas votam nos partidos e, em função de uma fórmula matemática que é conhecida como método de D'Hondt, vão sendo eleitos deputados dessas listas dos partidos. Constituída a Assembleia em função da maioria criada, a Assembleia escolhe um primeiro-ministro que forma um governo e, portanto, nesse sistema é um sistema que é considerado democrático, mas, no meu ponto de vista, é muito pouco democrático. Primeiro, porque não é dada ao cidadão a possibilidade de escolher diretamente o governo. Segundo, porque não lhe é dada a faculdade de escolher os deputados. Quem escolhe os deputados são os líderes dos partidos. A única opção que a pessoa tem é de votar no partido A, B ou C e, portanto, não tem, na prática, a possibilidade de dizer eu quero esta pessoa como minha representante. Ele vou dar esse direito. E depois existe uma coisa que eu acho que é um absurdo, porque na Constituição uma das coisas que lá diz é que todo cidadão tem o direito de eleger e ser eleito. Ora, ele não, na prática, o que acontece é que ele não acaba por não ter nenhum desses dois direitos. Primeiro porque ele tem direito de eleger, mas quando ele vota em partido, esse direito está a ser limitado, porque ele acaba por não eleger uma pessoa, acaba por escolher um partido. E o direito de ser eleito, a partir do momento que ele está condicionado à aceitação ou como afiliado do partido ou como independente escolhido para o partido, ele está sempre obrigado a ter alguma ligação ao partido, esse direito é-lhe negado. Eu quero lembrar, muito poucas pessoas saberão, que o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, era contra a existência de partido nesse sentido. Ele era contra que as eleições fossem feitas através de partidos políticos, porque ele, e nesse aspecto ele foi um visionário, porque foi exatamente aquilo que ele pensou que aconteceu, que a partir do momento que as eleições fossem feitas através de sistemas de partidos, que os partidos iriam se preocupar muito mais em defender os seus próprios interesses do que os interesses nacionais. Por isso eu entendo que as eleições deveriam ser livres no sentido em que qualquer cidadão tenha ou não filiação partidária, tenha ou não afinidade com partidos políticos, deveria ter o mesmo direito que uma pessoa ligada a partidos para ser eleito. E o voto deveria ser direto. O cidadão deveria ter a possibilidade de escolher diretamente o seu representante. No Brasil poderia ser assim, neste momento, mas na realidade não é. O que acontece no Brasil é algo muito estranho, mas que também não é só no Brasil, noutros países também acontece o mesmo, em que a maior parte dos membros da Assembleia, embora os votos sejam diretos, a escolha diretamente de um candidato, o que acontece é que a maior parte dos deputados não tiveram votos suficientes para estar na Assembleia. Acaba por, nesse sentido, também não ser um sistema democrático. E basta ver o exemplo do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que não teve votos suficientes para se eleger. No entanto, não só é deputado, como é neste momento o presidente da Câmara e estando na linha sucessória do Presidente da República. O que é um absurdo, porque ele não deveria sequer
ter assento na Assembleia, porque ele não teve votos para isso, ele não teve a confiança do eleitor para lá estar. Mas ele é apenas um da grande maioria de deputados. Portanto, nesse sentido, se formos analisar com rigor, existe no mundo muito poucos países que se possam dizer efetivamente democráticos. O que eu, portanto, daqui já deve ter ficado claro para vocês como é que eu acho que deveria ser o modelo ideal. O modelo ideal, o modelo ideal provavelmente seria a democracia direta, mas é possível, dentro da democracia representativa, criar-se um modelo muito mais democrático. Primeiro que tudo, seria a eleição, qualquer pessoa poder se candidatar, através, por exemplo, de círculos uninominais. Em que consiste isso? Era dividir o território em função da densidade populacional e em que cada círculo elegeria apenas uma pessoa. Então, essa pessoa iria para a Assembleia, tendo ou não filiação partidária, e, uma vez constituída a Assembleia, iria então escolher entre eles um representante que poderia fazer parte dos deputados ou alguém de fora para criar um governo obedecendo a maioria criada na Assembleia. Ou seja, seria de facto um sistema parlamentarista nessas condições. Outra opção que também não seria má era, por um lado, escolher os deputados dessa forma, por outro lado, escolher o Presidente da República, e que também eventualmente até seria uma solução melhor, porque daria independência aos dois órgãos, teria um poder legislativo efetivamente independente, um poder executivo efetivamente independente e não tenho a certeza que deveria-se ir além em relação ao judiciário. Eu acho que eu considero um absurdo que os membros do TSE, por exemplo, do TSF, seja escolhido pelo Presidente da República. Não faz sentido que, por exemplo, Dilma Rousseff foi julgada pelo um TSF em que alguns membros tinham sido escolhidos por ela ou pelo presidente anterior, que Michel Temer possa vir a ser julgado pelo TSF, sendo que alguns juízes sendo da área política deles, escolhido por eles, porque aí transforma um julgamento que devia ser jurídico num julgamento político. E isso não pode acontecer. O julgamento político deve ser feito a nível da Câmara dos Deputados, a nível do Senado, não a nível do Judiciário. Do Judiciário, o julgamento deve ser estritamente, exclusivamente jurídico. E, evidentemente, a partir do momento que a escolha dos juízes não é livre, portanto, a própria pessoa que vai ser julgada ou pode ser julgada é que escolhe os membros, o julgamento, em algum sentido, acaba por ter uma carga política evidente. Portanto, era isto que eu queria falar neste vídeo, como uma forma de complementar aquela informação do vídeo anterior. E se você tem acompanhado o canal e não subscreveu, subscreva, partilhe os vídeos nas redes sociais e se não ativou as notificações, ative para receber sempre a informação sobre os novos vídeos que vão sendo postados, até porque, conforme deve ter reparado, eu ultimamente tenho publicado vídeos com muito maior regularidade do que anteriormente. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.